Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos não somente a um novo episódio do IoT GoCast, mas uma nova temporada do IoT GoCast. E como sempre, a gente trazendo aqui muita novidade, melhoria de qualidade de áudio, de vídeo, de informação. E hoje a gente vai abrir essa nova temporada aqui do IoT GoCast, trazendo os melhores momentos dos nossos últimos 12 episódios. A gente vai trazer aqui os vídeos, vai comentar, vai reagir a respeito desses episódios. Se você ainda não me conhece, se você é novo aqui no canal, meu nome é Murilo Silva, sou especialista de internet das coisas e junto com o meu amigo Guilherme Poloni, a gente apresenta o IoT GoCast, que é um canal exclusivo para trazer informações do mercado de internet das coisas. Deixa seu like, o seu joinha é importante para a gente saber se você está gostando, se a audiência está boa, se o que a gente está fazendo está atendendo a sua expectativa, e também para o algoritmo do YouTube levar esse vídeo e dar mais relevância para ele e a todas as pessoas ao redor do mundo, que assim como você também tem interesse nesse conteúdo aqui. Então deixa o seu joinha, comenta, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, não esquece de ativar as notificações, que é para você ficar por dentro de tudo, e nos comentários coloca sua dúvida, coloca seu feedback, a gente gosta muito de interagir com vocês. Aqui embaixo na descrição também tem todos os nossos links de redes sociais, de LinkedIn, de Instagram. Curte, compartilha, segue a gente para você não perder nada de todo o conteúdo que a gente traz de altíssima qualidade para vocês. E eu estava aqui antes conversando com o Poloni a respeito dos roteiros, a respeito dos próximos episódios, e você não vai acreditar no nível que o nosso canal do IoT GoCast, graças a você que prestigia aqui o nosso conteúdo, que está aqui dando audiência para a gente, aprendendo junto com a gente, vocês não vão acreditar no nível que a gente chegou, né, Poloni? Verdade. De convidados, de material. A gente vai fazer lançamento de um curso exclusivo para vocês, já estou dando spoiler aqui. Nós vamos trazer executivos de altíssimo nível, de mais alto nível ainda do que os que a gente já trouxe, todos muito de alto nível, mas agora a gente está indo realmente assim para um patamar muito diferente. Então, fica com a gente, não esquece aí, ó, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário e segue a gente nas redes sociais. Bom, Poloni, vou deixar você também falar, apresentar a sua parte, né? Senão eu vou ficar falando aqui. Quem já me conhece sabe o quanto eu sou tagarela. Brigadão mais uma vez, meu brother. Valeu, Murilo. Isso aqui é uma honra imensa para mim, um privilégio, um presente de Deus poder dividir uma mesa com você num ambiente com pessoas com tão alto nível, cara. É uma oportunidade que eu tenho certeza que muita gente sente muita inveja do bem, né? Mas obrigado mesmo, de verdade, Poloni. Murilão, eu que te agradeço. Eu acho que começamos o primeiro episódio, estou até me sentindo desconfortável estando do outro lado da mesa. Porque sempre... Você é o convidado agora, porque né? Eu sou a gente do outro lado, que sempre do seu lado nos últimos 11 episódios, um do lado do outro, fazendo conversa com nossos convidados. E hoje a gente inaugurando aqui uma nova fase, uma fase mais leve, mas com conteúdo de muita relevância. Com certeza. Então, eu agradeço, tenho grandes amigos que assistem, nos cobram quando, às vezes, no final de semana, que acha que vai sair naquele final de semana um episódio. Exato. Mas o nosso podcast é de 15 em 15 dias. E eu estou muito feliz. É uma nova fase que a gente vai estar inaugurando agora, uma fase mais leve, com os conteúdos de muita relevância, indo mais direto ao assunto, trazendo umas versões mais compactadas para ver se o nosso público aprova também esse tipo de layout que a gente está inaugurando. Com certeza, a gente vai mudar os tempos do podcast por unanimidade, vamos dizer assim, né, das pessoas que assistem a gente, né, Poloni? 1h30, 1h40, muitas vezes é muito tempo e o pessoal tem que assistir picado, né? Sim. Então a gente vai trazer uma novidade, que a gente vai trazer episódios reduzidos e fracionados, divididos em parte 1, parte 2, para vocês conseguirem acompanhar de fato e ter a evolução que precisa.
E eu não ia esquecer de falar, acessa o nosso site www.iotgocast.com.br. Lá dentro tem um link para você participar da nossa comunidade. Lá dentro tem um link para você conseguir baixar material educativo sobre cultura, material técnico sobre IoT, internet das coisas. Tem um glossário de IoT para você que não conhece os termos que a gente fala, tanto da parte técnica quanto da parte de mercados, da parte de executiva, enfim, da parte de negócio. Tem todos os termos lá para você se familiarizar com a gente e conseguir extrair o máximo do aprendizado que a gente está trazendo para vocês aqui. É o nosso glossário do IoT. Lá também tem o guia básico do IoT. Você que não faz ideia de como que funciona o IoT, caiu aqui de paraquedas ou ainda tem dúvida sobre o que é o IoT, quais são as tecnologias que compõem todo esse arcabouço, a palavra da moda, né? Do que é a internet das coisas, lá dentro também tem um guia. Baixa, que é para você ter esse conhecimento na palma da sua mão, da onde você estiver, do seu celular, do seu computador. Lê esse comentário, e se você tiver esse documento, e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente também. Tem lá o nosso e-mail, tem lá como você ser um parceiro do IoT GoCast. É uma outra novidade que a gente vai trazer para vocês aqui. Parceiros que vocês podem vir colaborar com a IoT GoCast e assim ter algumas vantagens em cima das nossas comunidades. Nós estamos fazendo reuniões de networking, promovendo negócios entre as pessoas que participam na nossa comunidade do IoT GoCast. Logo que você entrar lá, www.iotgocast.com.br, vai ter um botão vermelho, assim, ó, clique aqui para fazer parte da nossa comunidade IoT GoCast. É importante que você esteja lá, porque lá a gente está colocando material de altíssima relevância, artigos atualizados de mercado, trazendo números, trazendo informações, trazendo inovações que acontecem no Brasil e no mundo a respeito da internet das coisas. E não só artigos e informações a respeito de mercado e somente números. Agora a gente começou também, né, Polônia, a colocar coisas mais técnicas, assuntos mais técnicos, para você conseguir evoluir mais ainda dentro do seu conhecimento de internet das coisas. Além de vagas, né? Além de vagas Além também. De vagas, a gente tá publicando algumas vagas de mercado ali dentro. Quer trabalhar com a internet das coisas? Olha só a chance aí. Essa é uma coisa muito boa. Assim, as pessoas pedem indicações pra gente, pra mim, pro Murilo. É verdade. E a gente coloca ali uma oportunidade de vaga também pro grupo seleto que tá nessa comunidade nossa. Tem até uma coisa que eu falei num episódio, né? A gente encontra o engenheiro, a gente encontra o desenvolvedor, mas ele não é do mercado de IoT. E aí o pessoal do nosso networking fala: ô Murilão, tu tem alguém para me indicar aqui? Conhece um cara assado? Conhece um cara assim, né? A gente passou por isso agora, né? Você tá precisando contratar. Sim, a Fios e eu também tô precisando contratar. Então é uma oportunidade que você tem para entrar no nosso site também e fazer parte dessa comunidade para você ter acesso não somente a esse material, mas também a essas vagas. Murilão, excelente. Primeira coisa que eu queria falar aqui é revisitar, como a gente está num período de revisitar nossa jornada até aqui. Isso aí. Eu gostaria de revisitar a nossa primeira reunião online com a comunidade. Verdade. E eu queria que você falasse um pouco de como que foi essa nosso primeiro dia, quem foram as pessoas que entraram ali, a quantidade de pessoas que entraram, qual que foi a troca, quanto tempo que a gente ficou nessa nossa conversa. Tivemos 20 vagas e a gente estourou com 33 inscritos. Não deu para colocar todo mundo dentro da sala, né? E até algumas pessoas também não conseguiram entrar na hora certa e tal, e acabaram não conseguindo participar. A gente limita em 20 pessoas na nossa reunião de network, justamente para a gente conseguir dar qualidade e todo mundo conseguir falar. Então fica ali entre 1h30 e 2 horas. Tinha gente da Itália, tinha gente do Japão, tinha gente de todo lugar do Brasil, de Fortaleza, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Bahia. E o que me impressionou foi o engajamento, né, Murilo? Exato. Todo mundo sabendo o que estava passando nos episódios, Sim. O que foi falado. Se fizesse ali um quiz, a gente ia perder, cara. Então todo mundo sabia muito, né? Sabia. Sobre todos os assuntos. E uma coisa que é muito legal, que a gente... Foi um feedback que a gente recebeu, assim, como é que eu posso falar? Ao vivo, né? Durante a reunião, de um estudante que ele
mudou a faculdade dele, ele fazia uma faculdade, ele mudou a faculdade depois que ele começou a assistir os nossos episódios. E ele tá estudando a internet das coisas e ele falou, tudo que eu vejo na faculdade não é nem perto do que vocês falam no IoT GoCast. Porque a faculdade dá os parâmetros didáticos, teóricos, para você conseguir adentrar o mercado. Mas todo mundo sabe, né? Quando a gente entra no mercado de verdade, a realidade é outra. E o que a gente traz aqui? A realidade do mercado, né? Que para muita gente dói, né? Para muita gente que tá achando que tá fazendo internet, que tá achando que tá abafando no mercado. Quando a gente chega e traz número, traz verdade, traz um executivo de uma multinacional global do outro lado da mesa e ele fala, não somos nós, aí destrói a narrativa, né? É bem diferente. E eu fiquei assim impressionado, além da parte do engajamento, é que tinham muitos pessoas responsáveis pelas empresas também. Muito diretor, muito CEO. Diretor, muito CEO de empresa ali falando, expondo a empresa dele também para aquele grupo. Exato. E a gente, no final, a gente fez algo que, para mim, é uma das coisas principais do IoT, que a gente forneceu o networking dessas pessoas. Tá aqui o LinkedIn do cara, tá aqui o WhatsApp. O WhatsApp para quem tá aqui. Aí a gente fala, por que a gente não deixa a nossa comunidade aberta? Porque às vezes tem algum executivo, alguma coisa lá dentro que não quer compartilhar o seu número, etc. Então a gente faz dessa maneira, uma vez ali, a gente já está próximo de uma nova reunião dessa. Exatamente. Né? É como a gente teve que correr com um monte de coisa que a gente acabou atrasando essa reunião de network. Mas a gente já está exibindo esse episódio hoje, sábado, e com certeza era para ter sido essa semana que passou, mas a gente não conseguiu porque a gente estava preparando esse material novo para vocês. Mas na próxima semana a gente vai fazer a reunião de network. E se você ainda não entrou, dá tempo de você entrar. Corre lá no nosso site, iotgocast.com.br, se inscreve, entra na nossa comunidade para você conseguir participar essa semana ainda desse network. Lá dentro do grupo do WhatsApp da nossa comunidade vai rolar uma ficha de inscrição. E aí você tem que ser rápido, porque são somente 20 vagas. Isso é verdade. Eu acho que talvez se a gente colocar 20, 25, 30, você já não consegue. Não consegue mais falar. Você já não consegue mais falar. Então, a ideia é você ir fazendo um grupo, as pessoas indo falando, as pessoas indo se conhecendo. Isso foi muito legal. E se tiver muita demanda, porque a gente não pode fazer duas reuniões com grupos distintos. Quem participou da primeira não participa da segunda e vice-versa. Enfim... Comenta aqui, dá a sua ideia pra gente também, interage com a gente, porque isso vai ser importante, vai ser rico a gente fazer essa troca. Mas chega de falar. É isso. Vamos falar agora dos nossos episódios, que eu tô muito empolgado pra ver os melhores momentos. Isso é verdade. E a gente poder comentar, né? Hoje a gente tá com a operação, vocês viram, né? Lógico, a gente tá numa casa nova de novo, num novo estúdio, e a gente tá cada vez melhorando mais, e eu fico muito feliz com isso, porque é um indicativo de sucesso, de prosperidade muito forte pra gente. A gente poder estar cada vez em lugares melhores, com profissionais melhores, e cada estúdio que a gente passa, a gente aprende um pouco, a gente faz amigos e a gente está evoluindo. Isso é muito bom e tudo isso por conta de vocês, para trazer realmente esse material da mais alta qualidade para vocês. Vou pedir aqui para o Júlio, para o Gabriel. Antes de você pedir para o Júlio, eu queria só falar que hoje a gente também está estranhando esse novo modelo, que é trazer, porque, como o Murilo disse, o estúdio que a gente está novo é um estúdio excelente e que ele traz oportunidades novas, como essa que a gente vai estar fazendo hoje, que é poder estar mostrando durante episódios vídeos para a gente comentar e ter pessoas super capacitadas. Eu já agradeço aqui, né, o nosso time que está aqui junto com a gente. Júlio, Gabriel, muito obrigado vocês. E vamos lá, Murilo, vamos... O recurso multimídia aqui é fantástico. É uma pena que vocês não podem ver o backstage. Talvez pelo Instagram a gente bata uma foto, faça aqui alguma coisa para vocês terem uma ideia da qualidade das câmeras e dessa televisão multimídia aqui da Microsoft também. Ela é touch e tal, é bem legal, a qualidade dela é altíssima. Então tudo isso pra gente conseguir... Num estúdio que cabe 6 pessoas. No estúdio que cabe 6 pessoas, a gente vai poder fazer debates aqui, painéis aqui com mais executivos, com mais pessoas, né? E, poxa, eu acho que isso vai ser muito legal, né? Você muito legal. Fazer um painel, 6 pessoas falando de temas diferentes. Vai ser quase aquela
aquela conversa geral com um monte de coisa acontecendo, um debate, um fala. Então eu tô super empolgado por essa Muito fase legal. nova também. E de pensar, né, Poloni? Você lembra quando a gente começou, cara? Nosso primeiro episódio, né? Que diferença, né? Que diferença. O estúdio era um estúdio que ficava bem distante. Sim. A gente levava 1 hora e pouco pra chegar. Vai perceber nos vídeos agora, né? A gente vai ver. Por isso que eu já puxei o gancho. Então, assim, a gente tava num estúdio bem simples, com orçamento bem reduzido, bem barato, mas com um pessoal, assim, numa boa vontade, né? Muito. O Rodrigo, a Denise, eu lembro os nomes, eu tenho uma memória muito boa, né? Sim. O Thiago, a Amanda, poxa, foram pessoas que deram apoio pra gente no começo, assim, a gente não sabia o que era sentar numa mesa e falar no microfone, e eles tiveram toda a paciência de ensinar, de parar, era a época que a gente falava, errava, parava, ficava com vergonha, travava, suava, dava frio, tremedeira, boca seca. Como as coisas mudam, né? E na televisão tinha coloque o seu logo aqui, né? A gente chamando os patrocinadores. Poxa, foi algo muito legal ali, uma experiência muito boa da gente poder falar a respeito das nossas carreiras, das nossas vidas, das nossas aspirações, das coisas que a gente acredita pro mercado, né? E acho que vale a pena o Julião agora colocar o primeiro, né? Pra gente assistir junto e a gente comentar a respeito. Fala, Julião. Obrigado, viu? E na época eu usei uma tecnologia que quem é do mercado de internet das coisas conhece bem, né? Uma tecnologia que hoje está um pouco fragilizada, que chamava Sigfox, né? Eu usei um dispositivo de rastreamento com sinalização Sigfox, eu fiz o meu MVP assim, provei o conceito, pus isso dentro de uma plataforma, obrigado, Caião. Aqui, ó, foi esse daqui, inclusive, é o original, tá até quebradinho, porque já tá velho, né? Já tá aqui com quase 5 anos, tá com histórico e tal. Esse foi o brinco do boi, o protótipo, e, poxa, deu muito certo. Como eu falei, eu fui para dentro de uma holding e hoje a gente desenvolveu outros projetos voltados para a internet. A gente desenvolveu outros projetos voltados para a indústria, voltados para a cidade, né? Voltados para outras verticais. Bom, Murilo, eu quero começar falando isso que daqui. top, né? Eu quero começar até falando. O logo era diferente, né? Muito o logo bom. diferente. Eu quero começar falando que, primeiro, né? Eu quis escolher esse corte para estar passando porque a quantidade de pessoas no mercado que fala do brinco do boi, que veio me procurar nesse episódio daquele brinco do boi que vocês levaram, que foi o nosso primeiro episódio ali, e que foi super orgânico, né? Praticamente ninguém conhecia, foi conhecendo o canal a partir desse primeiro episódio do Brinco do Boi. E, sensacional. A gente vê também nesse primeiro episódio a qualidade, aquela parte que a gente fala, né? De você ficar voltando e indo no microfone, a voz a sumindo, dinâmica, né? A dinâmica. Então, cara, achei... muito bom. Muito bom. Nessa época, a gente ainda estava com a agência de marketing, né? Do Grupo Copa. Sim. A Thalita ainda não tinha entrado da Venda Start, né? Verdade. O pessoal que cuidava da nossa parte de mídia social. E o Caião, né? Ajudou muito a gente. Muito. Caião, abração, cara. Um abraço, Caio. Você foi um cara, assim, que passou na nossa vida e continua ainda nos ensinando muito. O Caião hoje é um mestre professor de inteligência artificial aí, a empresa dele... Tá fazendo um monte de podcast um monte de podcast. Ficou famoso, abandonou a gente, né? É a vida, eu vou fazer o quê, né? Mas esse brinco do boi, cara, quando eu falei dele ali, eu até me arrepio, assim, porque toda vez que eu falo, eu sinto da onde eu vim, sabe, assim? E quando eu olho o brinco do boi, eu sinto pra onde eu vou ainda. Tipo, ele não acabou, não parou. Eu já te falei, eu sou um dos maiores fãs desse tema do brinco do boi. Eu acho que combina muito com o Brasil, né? Eu acho que vai ter ainda a oportunidade de fazer ele um produto que caiba no orçamento das empresas para estar adquirindo, dúvida. Que funcione de fato para o cliente ver o valor daquilo ali, que, com certeza... com as tecnologias que estão chegando, principalmente da parte de economia de bateria e tudo mais, a tendência é que isso em breve já esteja
esteja sendo praticado em larga escala. Não Sem somente dúvida. numa escala pequena, usando uma tecnologia de escala pequena também. Para teste, né? Não, vai ser realmente disseminado. E isso é uma tendência natural de toda tecnologia, né? Toda tecnologia passa por um processo de amadurecimento, inserção no mercado, taxa de adoção. E aí, a depender da taxa de adoção dessa tecnologia, ela é implementada com sucesso ou ela vai para o cemitério das startups, né? Mas esse do brinco do boi, com a quantidade de boi que tem aqui, cara, não tem jeito, não cara. tem como. Esse não tem como, Esse é um cara. projeto que nasceu rico. Né? Já nasceu em berço esplêndido esse projeto. E aí a gente né? também tem que agradecer as operadoras, até a ATC e outras empresas que levam a Sem conectividade para o agronegócio e para a parte também de gado de corte, gado leiteiro e um monte de outras coisas que você consegue também monitorar com esse tipo de solução do brinco do boi. Agradecer porque as operadoras estão fazendo esse trabalho muito significativo de o crescimento é na casa de milhões de hectares ano. Exato. Não é colocando internet ou fazendo iluminação de uma fazenda para 500 hectares, 500 alqueires. Não, a unidade é milhões de alqueires. Exato. São 15 milhões de alqueires no último ano. É muito extenso. 20 né? milhões de alqueires. Então, e o Brasil, um país do tamanho que é, a operadora fazendo isso, desenvolvendo um brinco que consiga conectar nas tecnologias que entram já público ou privado das operadoras, o resultado com certeza vai chegar. É legal porque o brinco do boi hoje já é uma realidade, a gente trouxe isso num dos episódios, né? Sim. Então, eu fico muito feliz de ver o mercado se desenvolvendo. Inclusive, nesse mesmo episódio, quando a gente estava falando dessa tecnologia, essa empresa ainda não estava aparecendo tanto, né? É verdade. Há quase um ano, há uns 7 meses atrás. E não tinha uma lei que saiu agora há pouco, que é uma lei que só pode ser, agora forçando o rastreamento, né? Com o sistema informatizado dos gados de corte, para que eles possam ser vendidos para a Europa. E também para que o governo consiga acompanhar zonas de desmatamento que são utilizadas para plantar capim e criar boi no norte do país, por exemplo. Então, aquele animal que está numa área onde é área de desmatamento ilegal, aquele animal não pode ser exportado, não pode ser vendido, não pode ser comercializado. E o governo despertou para isso. Entendi. E isso é uma coisa muito recente. É uma lei que saiu, acho que há um mês atrás, agora que foi aprovado. Então, você imagina, né? A gente vê a evolução e como ela é rápida. Não só de tecnologia, mas você vê todos os setores da economia se movimentando na direção de fazer isso acontecer. Né? Feliz de quem tá lá fazendo agora, né? Vai chegar o momento. Primeiro episódio, passamos. Vamos pro segundo episódio. Segundo episódio que já é a gente entrevistando uma pessoa. Luiz Palermo. Muito feliz. Beijo, Palermão. Valeu, Palermo. Muito obrigado. Aqui vai o seu corte. Vamos escutá-lo. Vamos escutar. E o mais importante, né? Muitos não respondem à pesquisa de satisfação. Com essa tecnologia, você tem todas as ligações da pesquisa pronta. Além de não Então, você incomodando o cliente, né? Exato. Além de não gastar o tempo do cliente, da tecnologia e tudo mais, para ele escutar mais 30 segundos lá, para falar se foi boa ou não a ligação. Você automaticamente já popula isso num relatório, num Big Data. E aí você fala, poxa, olha aqui, ó, todas as minhas ligações estão sendo boas. Mas nesse agente aqui, esse cara sempre tem problema com o cliente. Vamos botar ele num treinamento. Isso de monitoração, que era feito por humano, já está deixando de ser feito. A IoT, inteligência artificial, tem um papel muito importante na automatização dos processos, do crescimento da tecnologia. E o pessoal fica com medo, né? Eu vou ser substituído pela inteligência artificial, vou ser substituído por um dispositivo eletrônico. Dependendo do que você faz e como você faz, vai, cara. Muito bom, cara. Eu fico muito feliz. Que corte legal esse, né? Muito bom. E o mais legal é que esse corte, quem assistiu agora ficou assim, mas do que eles estão falando? De ligação, né? A gente estava falando de inteligência artificial.
aplicada em diversas camadas da tecnologia. Nesse caso específico, a gente estava falando de uma empresa que é do grupo Nuveto, que faz a audição dos áudios, a audição dos áudios é um pleonasmo, né? Faz a audição das ligações num call center e aí consegue saber o nível de satisfação do cliente pelo tom de voz e pelas palavras que ele fala. Então não tem mais aquela, o senhor, só um minuto, depois do atendimento eu vou transferir o senhor para a URA para o senhor dar uma nota para o meu atendimento. Se você achou que essa ligação foi boa, digite 0 para ruim e 5 para ótima. Não, acabou isso, né? Então, a gente estava comentando sobre o poder da inteligência artificial, mas na visão de um investidor. Sim. Né? E o que ele trouxe até nesse corte que foi muito interessante, que além do ranqueamento para você saber o seu cliente, se ele está satisfeito ou não com a solução que ele ligou lá para fazer. Às vezes não é nenhuma reclamação, às vezes é um atendimento para fazer uma ativação de um produto ou qualquer coisa do gênero, e você saber se ele foi bem atendido naquilo ali. O que o Palermo trouxe, que é muito interessante, é você conseguir, com uma inteligência artificial, saber se você tem que fazer um treinamento para a pessoa que está atendendo aquela pessoa do outro lado, né? Não é demitir, não é dar bronca, não. É isso. É treinar o cara para fazer aquilo que você quer que ele faça. E você, com aquilo mapeado num banco de dados, que nem ele disse, num Big Data, você consegue falar assim, olha, dá uma olhada como um parâmetro o atendimento dessa pessoa. E aí a pessoa começa a se comparar, fala assim, olha, você atendeu assim e olha como essa pessoa atendeu um mesmo caso. E você conseguir fazer com que aquela pessoa faça um atendimento melhor. Exato. E por consequência, tenha um retorno maior para a empresa também. Exato. E essa mesma inteligência artificial é a que a gente usa na nossa plataforma de IoT, só que com um nível de aprendizado diferente. Um olhar de machine learning diferente do que, ao invés de eu estar olhando para a voz humana e aprendendo com o sotaque, com o tom de voz e com as palavras-chave, eu estou aprendendo com o comportamento de vibração de uma máquina, de temperatura de um ambiente, de nível de um determinado reservatório, de um determinado processo dentro de uma fábrica. É incrível o poder que a inteligência tem de você conseguir usar ela em diferentes setores da tecnologia. E é mais legal a gente ouvir isso de uma pessoa não técnica, Sim. Que nem é o Palermo. O Palermo é um investidor, você que não assistiu, corre lá e assiste. O Palermo foi o meu sócio, foi o cara que é o meu sócio, que acreditou em mim, no meu PowerPoint feioso lá, há 5 anos atrás. E ele sendo CEO, diretor executivo de uma empresa de call center, ele decidiu investir numa empresa, criar uma nova empresa de internet das coisas, quando na época, pouco ainda, 5 anos atrás, pouco se falava de internet das coisas. Agora deu um boom, né? Agora deu. Agora tá todo mundo falando, todo mundo quer, todo mundo descobriu. E a gente ajudou muito E a também gente nisso, ajudou né? muito. E eu né? fico muito Muita feliz com esse gente. resultado. E a gente ajudou muito o mercado, muitos amigos, até gente que não é amigo a gente ajudou também e tá verdade. trazendo junto. Eu acho que o importante é isso, é fazer o negócio avançar de uma forma geral. Porque quando o vento bate ou o sol nasce, é para todos. Não é para um ou para outro, né? É verdade. E aí, depois que a gente entrevistou o Palermo, que foi um episódio super executivo, a gente conversou naquela época, falou assim, olha, agora vamos tentar aterrizar em coisas práticas. Técnicas profundas, devices. E aí eu lembro que foi o episódio mais interessante, porque a gente lotou a mesa de dispositivo. Foi. A gente fez até a brincadeira da banquinha do dispositivo. Tô vendendo, Tô vendendo 3 por 1 e não sei. Esse Muito episódio ficou sensacional. Eu já quero deixar um abraço pro Silas, pro Maurício. Muito obrigado do Tetec. E vamos pro episódio? Vamos lá. Depois a gente vai comentar. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, obrigado pela oportunidade, Murilo, valeu, Guilherme. A gente veio em nome da ITEC, a gente veio trazer um pouco de informações sobre o dispositivo, trazer engajamento, despertar curiosidade para o pessoal entender um pouco mais sobre as tecnologias de redes, né, LPWAN, para despertar o interesse aí no mundo da IoT. Eu sou o Maurício, né, como já fui apresentado. Já são 30 anos aí de
no mercado de eletrônica, não só de IoT. Quase nada. A gente teve, graças a Deus, a oportunidade de passar por diversas áreas, desde a automotiva, linha branca, linha marrom, Nem amarela. todas essas linhas Todas aí que a cores. gente vai dividindo aí dentro do mundo da eletrônica. Cara, Você pesado, já, né? você já vê que foi um episódio que foi falado muito. Fica devendo mais um corte pra gente colocar o corte daquela parte dos dispositivos que ficou sensacional. Verdade. Deixar pro pessoal esse corte. A gente fica aí com uma lição de casa pra gente colocar esse corte. Mas do que ele estava falando eles trazem uma experiência muito grande da rede LoRa. Eles levaram uma antena, né? Gateway, Eles antena, levaram o gateway, antena antena externa, né? Eles Sim. levaram, né? Então foi um episódio bastante prático que se falou de diversas aplicações, diversos casos de uso. Uma coisa que me impactou me impactou assim, eu na verdade consegui me sentir à vontade para falar o que eu realmente acredito no mundo do hardware, né? Que é a questão de gente que acredita que Arduino é IoT, que ligar e acender a plaquinha da Raspberry é a IoT. E esse episódio quebrou, né, essa visão assim, que uma coisa é o mundo maker, isso aqui é mundo maker, protoboard, né, kit de desenvolvimento, e isso aqui são produtos homologados, certificados, calibrados, aferidos, seguros, para você colocar numa área explosiva, para você colocar numa área externa com sol, chuva, poeira, com vandalismo, com roubo. Então, isso é produto. E aí, esse episódio, ele conseguiu desestigmatizar isso, né? De que, a IoT é a luzinha que acende e apega. A Alexa é a IoT. Não, a gente descobriu ali que não é. E a gama de dispositivos que a gente conseguiu, o leque, né, de dispositivos que a gente conseguiu abrir na mesa, mostrando leitura de gás, de energia, controle de porta de data center, com biometria, envolvendo automação, telemetria, internet das coisas, tudo num único device, num único dispositivo. É verdade. E eu lembro também de um dispositivo em especial que ele fala no episódio, que é para você saber se tem mais espaço para você conectar outra fibra. Sim, ou não, que né? Esse foi até o exemplo, né? Que tá vindo do mundo maker para virar um produto. Então eles prototiparam no protoboard, a plaquinha e tal, que era um dispositivo que ele verificava quantas fibras estavam livres dentro da caixa no poste. E isso acontece porque o instalador vai lá, você quer instalar fibra internet na sua casa. E aí, muitas vezes, não tem a fibra disponível para instalar lá na sua... E aí o cara sobe lá, ele abre a caixinha, ele sobe no poste, puxa, não tem a fibra disponível. Aí ele tem que descer, abrir uma nova chamada para uma nova equipe vir instalar uma nova fibra. E perde-se muito tempo e perde-se muito dinheiro com essa operação que não foi bem aproveitada. Então, esse equipamento, antes da pessoa ir para a instalação, ela tem acesso à plataforma, ela fala, tem 2 pontos de fibra livre ali, ou tem 1 ponto, ou não tem nenhum, ela nem vai. Ela, então, traz um ganho operacional, uma redução de custo operacional muito grande para a operadora, né? Essa que é a sacada de mestre, né, cara? A entrega de valor, assim. E não chega energia dentro desse lugar. Não, né? E é sem energia ainda, é sem bateria e sem energia, o que é mais cabuloso ainda, né? O nível de engenharia desse pessoal. E um abração aí, Silas, um abração também, Maurício. E um abraço muito especial porque, incrivelmente, cara, como o universo funciona, né? A lei da atração, para quem acredita em Deus, quem acredita em lei da atração, eu acredito nos dois. E depois desse episódio, a parceria da minha empresa com a iTech deslanchou assim, organicamente, não foi nada forçado. E eu também recebi bastante pessoas perguntando, nossa, iTech bastante legal. Gostaria de como que eu entro em contato e
né? Então foi... Muito, o pessoal procurando eles mesmos, agradecendo. Pô, cara, eu tenho que te comissionar, a gente tem que ver um jeito aí. Falo, não, cara, não tem que me comissionar. Não, eu quero que avance o mercado. E coisas novas estão chegando também por causa disso tudo, né? Quando tiver um negócio, você me chama. E aí começou, cara. É plataforma pra cá, é plataforma pra lá, é projeto. Agora a gente tá até com um projeto de desenvolver um hardware proprietário customizado para um cliente nosso, eles estão fazendo. Hoje a gente teve uma reunião para discutir o volume do lote. Nossa, assim, que legal, né? Não é mais discutir o Gerber, o BOM, tá ligado? A gente tá discutindo, cara, quantos que a gente vai precisar fazer? 1.000, 5.000, 10.000? Quanto é que fica? Quanto tempo demora? É melhor fazer para lá? É melhor fazer para cá? Quem é que pode montar pra gente? A Constanta pode montar, né? A gente vai falar da Constanta. Então, assim, é legal porque o próprio mercado, olhando esse material, amadurece, aprende e fala, caramba, existe realmente o que esses caras estão falando. É verdade. Não tá no filme, não. Fiquei para trás. Aí o cara corre e consegue implementar projetos de IoT com mais segurança, né, cara? Aí a gente encerrou esse episódio que foi super técnico. Falou assim, agora a gente precisa trazer de novo um CEO para a mesa. Aí a gente trouxe um cara formado na NASA, né? Estudou na Singularity só. E aí trouxemos o Felipe da Sigmais. Muito obrigado, Felipe. Boa, Felipão. Brigadão, cara. E vamos aqui assistir... Vamos assistir o corte do Felipe. O corte do Felipe. Vamos lá. E uma coisa, o dispositivo vai estar te ligando, mas imagine que ligou 3, 4, 5, isso daí no seu dia a dia. No final, num reporte para a camada mais executiva da empresa, ele quer saber, ele não vai estar na operação daquele único dia. E a plataforma de IoT, ela ajuda as camadas de cima a entender como que está a operação no modelo macro. Exato. Falando assim, olha, minhas cozinhas estão indo muito bem, foram tantos alarmes aqui. Não, você começa a criar indicadores que os outros não têm. É isso que eu vou trazer. O que eu queria trazer é realmente assim, a parte de você transpor um mês com milhares de informação num único gráfico. Você tem 1000 cozinhas, um mês, num único gráfico, tá legal. Sim. Algo de 15, 20 segundos. É verdade. Então você potencializa esse histórico, que é o que você falou. Você potencializa insights. Então, por exemplo, você tem uma operação que está com um problema recorrente. Cara, o mais punk, né? É você assistir esses cortes e você já acabou, né? Você quer assistir mais, né? Você fica na vontade, né, cara? Talvez assim, poderia ter mais alguns segundos ali, mais uns 30 segundos. Mas a limitação... corte só cabe 60, cara. Só ser a limitação da plataforma. Se tivesse 1 minuto e meio, ia ser melhor, né? Mas esse episódio com o Felipe foi top. Esse episódio foi muito top. Muitas pessoas vieram falar dessa parte de cozinha. Eu peguei até pessoas vindo me perguntar sobre a parte de piscicultura, se isso daí também não serviria para esse tipo de coisa. Olha só. Então... foi um episódio muito interessante. O Felipe fala super bem e foi muito legal mesmo, né? Sem dúvida. Esse episódio aí, ele marcou a entrada da Thalita, da Venda Start. Foi quando a gente já estava profissionalizando, assim, num nível já... A gente já conseguia deslumbrar o que era ter um podcast mais profissional, né? E assim, a gente ainda tá longe de ser profissional e tudo mais, que nem um Flow da vida, né? Um Ironberg do Cariani. Mas pelo menos a gente começou a sentir o gostinho, né? De ter uma estratégia de divulgação mais aprimorada, um designer, um web designer, uma pessoa escrevendo as copies pra gente pensada, um sistema de tagueamento para alcançar mais público. Isso foi muito legal nesse episódio, foi com a vinda do Felipe. E quando ele fala de cozinhas, olha só, para você ver quanto tempo faz, né? Isso daí tem o quê? Acho que uns 5 meses, 6 meses esse episódio. E hoje a Sigmais está forte posicionada em cima de cozinhas, né? No dispositivo deles de cozinha. E lá a gente pôde trazer o dispositivo, mostrar, bater na mão, falar, ó, é de verdade, é rígido, é forte, não é nada frágil, é robusto, é versátil, é seguro, é confiável. E a gente pôde falar isso tudo do dispositivo e mostrar para o mercado que existe a IoT de verdade, né? Isso daí tá lá no episódio, né? Quem
Assiste, entra lá no episódio. Esse vale a pena, né? Vale muito a pena. Todos valem muito a pena. Vale a pena você maratonar, assim, ó. Igual maratona Netflix, né? Maratona o IoT GoCast, você vai aprender muito. E eu falei desse assunto que eu estava explicando, é você trazer, porque hoje em dia todo mundo não tem tempo. E esse é um dos motivos que a gente está tentando reduzir para as próximas. Isso aí. Para as próximas entrevistas que a gente vai estar trazendo. As Coisa de próximas 40, bate-papo, 45 minutos. E é isso, o IoT ele te traz, que eu coloquei ali uma plataforma de IoT, dados de 1 ano numa informação de milissegundos numa tela. Exatamente. Para você sair. Me gera agora quero um relatório aqui se ultrapassou 200 graus em algum momento da operação. Não, beleza. É isso. Então tá tudo dentro. É isso. Então... É simplificar a leitura dos dados, né? Sim. É uma coisa que a gente também fala em muitos episódios. Eu não sou o cara mais que acredito em dashboards. Eu não acredito mais em alertas por e-mail, por SMS. Se você é do mercado e você ainda acredita nisso, saiba que o seu cliente não quer mais isso. Isso já ficou para trás, a tecnologia já mudou, já tem coisa muito mais nova, muito melhor, disponível e algumas até de graça para você poder alertar e dar mais inteligência para o executivo olhar e tomar a decisão rapidamente. Não ficar olhando um gráfico, uma luzinha piscando, um alerta por SMS e aí ele abrir um chamado. Não, cara, acabou isso aí. Isso aí foi a V1 da internet das coisas. A internet das coisas está indo para um outro... já está no outro patamar. Muito, né? Verdade. A gente está contratando pessoas novas que entendem do assunto. Uhum. E a gente vai investir muito pesado esse ano nessas matérias de inteligência artificial sobre parte de atendimento, sobre padronização, abertura automática de chamado, resolução de problemas. É isso. Todo esse tipo de coisa vai estar... A gente já está pensando, já estamos articulando com os arquitetos de solução para estar implementando nossas ferramentas. Não faz mais sentido você ter uma pessoa fazendo isso, né? É algo chato, é algo que não remunera bem, é algo que a pessoa não consegue evoluir. Pô, põe a pessoa para fazer alguma coisa melhor. E essa tarefa chata, barata, repetida, põe inteligência artificial para fazer para você, cara. É simples. Então, quando falam até, a gente discutiu isso em alguns episódios, a inteligência artificial vai tirar emprego das pessoas. Eu falei no corte do Palermo, dependendo do que você faz, cara, vai tirar seu emprego. Então, vai te dar liberdade para você fazer uma coisa melhor. Para fazer mais. Então, se esforça para você poder fazer algo diferente. Às vezes você tirar aquela botão que ele fica clicando, exato, faz com que ele evolua na vida para fazer coisas melhores também. Não troca de botão, faz outra coisa. Isso. Não é apertar outro botão diferente, né? Verdade. É fazer outra coisa, pô. O outro botão a inteligência vai apertar também. E aí, quando a gente concluiu esse episódio, a gente falou assim, entramos no mês das mulheres. Exato. Fizemos um episódio especial de Dia das Mulheres. Dia das Mulheres. Com 2 mulheres. Sensacionais. Que há um tempo atrás eu fui no lançamento de Cidade Inteligente delas. Legal. Então, vou mandar um abraço. Tânia, Sofia, muito obrigado por ter participado. O evento no IbraWork de Cidades Inteligentes foi de altíssimo nível. As startups que estavam lá estavam sensacionais. Convido quem ainda não conheceu o IbraWork ir lá, conversar com a Tânia, conversar com a Sofia, fazer parte da comunidade. Vale muito a pena. É um network sensacional também. E então é isso. Vamos assistir? É isso, Tânia. Sofia, beijão para vocês. Obrigado. É outra coisa que eu também tenho que falar, que o podcast me ajudou muito. A Tânia hoje é uma mentora na minha vida. Assim, a Sofia também me ajuda muito, mas a Tânia acabou gerando uma proximidade maior, assim, por questão de negócios, por questão de startup, por questão de mentorias, de consultorias. Cara, foi depois do podcast, mais uma vez, que a coisa tomou mais corpo, assim, sabe? Que ganhou mais força.
Então, brigadão aí por tudo. Querendo Obrigado. falar, né, o lado humano, assim, quando eu cheguei no evento e as pessoas que chegavam no evento, a maneira com que elas recebem os convidados, Não, se é fora do sente comum. dentro da casa ali, querendo fazer parte disso tudo, porque a jornada tem que ser assim, a jornada tem que ser interessante para todo mundo. Ela não tem que ser algo chato só para ganhar dinheiro. Ela tem que ser algo que faça sentido você estar ali, porque no final você está com pessoas ao lado fazendo aquilo acontecer. Exato. Então elas trazem essa proximidade que é muito interessante e a gente fala bastante disso no podcast. É isso aí. Vamos ver? Vamos ver. A educação empreendedora. Vai muito de encontro com essa parte da educação empreendedora. Essas startups que faturam pouco, muitas vezes elas faturam pouco porque elas não validaram a solução da forma correta, ou não têm conhecimento para Educação adentrar empreendedora. no nicho, né? Murilo, no nosso programa de aceleração, a gente teve startups e são pessoas inteligentes, tá? Não vou desmerecer não, porque a gente fez a gente teve quase 900 inscrições. Dessas 900 inscrições, a gente trouxe 10 startups. Nossa. Então, eu tive startups que multiplicou o faturamento por 10 em 3 meses de aceleração. Só E de ter não acesso à informação. Exato, e não é mérito nosso não, porque a gente não fez nenhum milagre. Entendeu? A gente só deu acesso. Né? Porque a grande questão aqui, gente, não é nem a educação empreendedora. É permitir que as pessoas tenham acesso a essa educação. Pelo nível que você escutou aí, você já percebe o tanto que elas são apaixonadas por pessoas, né? Pois é. De fazer as pessoas evoluírem. Evoluírem. Não há um caminho que não seja a educação. E quem não conhece, novamente, eu convido para ir conhecê-los. O IbraWork. O IbraWork. Tá na Rua vai lá, Augusta. tá na Rua Augusta, vai conversar com a Sofia, vai lá conversar com a Tânia. Se você mexe com a São IoT... super acessíveis, ou às vezes você né? nem mexe com a IoT, mas a startup dela não é... Não é só IoT, não. Não é só IoT. Não, tem startups lá, por exemplo, tem a Food to Save, que é uma startup que eu até uso, eu sei, conheço o que essa startup tá focada, né? Não é jabá, não é nada, é porque tem um valor altíssimo. Sabe aquela comida do restaurante que vai ser jogada fora porque não foi vendida? Aquele bolo da padaria que a padaria vai fechar, o cara não vendeu? Essa startup, ela tem um aplicativo que você entra lá, verifica quais são os alimentos disponíveis e você compra por 10, 20% do valor daquele alimento. Aquele bolo custava R$100, você vai pagar R$10 nele. E eles entregam na sua casa, como se fosse um iFood. E tem fruta, tem padaria, tem mercearia, tem tudo que você pode imaginar, que seriam coisas que seriam descartadas, e você entra lá e você compra. Então, boas para o consumo, tudo. Então, você vê, é uma startup que mescla a logística com o social também. Com a parte social. Então, o IbraWork é uma comunidade de startups de altíssimo valor agregado que não somente esteja ligado à internet das coisas, à inteligência artificial, em absoluto, né? São diversos projetos diferentes que tem lá dentro, de realidade virtual, por exemplo, a startup do Chan, que é um americano que ganhou até o desafio do Mercadão Fora Startups. Ele está fazendo um mapeamento tridimensional para colocar o Mercadão dentro do metaverso e você poder fazer viagens imersivas dentro do Mercadão. E quando você chegar no Mercadão e você vê uma fruta aparecer em realidade virtual estendida para você, qual que é a fruta, qual que é o preço, qual que é o valor nutricional, qual que é a origem. Então, assim, o IbraWork, né? E você ter network, você conhecer essas pessoas lá que dentro... estão desenvolvendo alta tecnologia. É muito rico, é muito rico, é muito legal. O IbraWork é realmente um exemplo, assim, de como ser uma comunidade. Eu gostei e vou voltar novamente. Então, não, é top. É muito pessoal top mesmo. Super educado, pessoal extremamente, uma diversidade, assim, bonita de se ver. Acolhedores. Né? Não é uma diversidade militante, é uma diversidade acolhedora, né? Que te faz entender, que te abriga, que te ensina, que te mostra. E, cara, você se sente parte daquilo, é fenomenal. Eu adoro o IbraWork. Sem palavras. Na sequência... E foi Dia das Mulheres, né? O episódio Dia das Mulheres. Foi quando a gente também estreou a entrega de presentes. Foi, verdade. Né? Essas mulheradas ganharam presente. Ganharam, né? Muito bom. Mas merecido, né? Merecidíssimo. Muito merecido. Muito bom. E na sequência, a gente falou assim, ó, vamos agora voltar ao IoT de verdade.
um faturamento gigantesco que está acontecendo no momento que é uma tendência mundial disso acontecer, que é substituição de luminárias por luminárias a LED e toda uma parte de IoT para você fazer um controle dessa iluminação pública. Exato. E trouxemos quem? Trouxemos Gadner M2M. e Felipe da M2M. Um grande abraço para vocês. Abração, Gadner. Abração, Muito Felipão. obrigado pelo episódio. Aqui foi um momento que também a gente fez uma troca de estúdio. Foi, a gente trocou o estúdio também, subimos um degrau. Subimos um degrau altíssimo, muito significativo. Muito bom, né? O público vai perceber que a qualidade hoje a qualidade ela dá um salto muito significativo com câmeras focadas. Sim. E foi bastante importante e conseguimos fazer diversos cortes de sucesso, né? A gente soltava os cortes e batia 600, 700, 800, 1000, 1.200. Foi a primeira vez que um corte bateu 1000, assim, foi, né? Foi o quando e vai ser esse corte que a gente vai colocar aqui, que vai passar. Foi o corte que foi super bem aceito, que foi um corte bem focado, mostrando o dispositivo, o que esse dispositivo faz. Exato. Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver. Ele fica, então, em cima da luminária, né? Ele encaixa na tomada padrão mundial, né? Que são os 3 pinos, a mesma das fotocélulas normais, mas ele tem também 2 outros pinos aqui, que podem ser 4, né? Que a gente chama de NEMA, do padrão NEMA 7, que permite você, nas luminárias de LED, você fazer o controle da intensidade luminosa da luminária. Então, além de você ligar, desligar e preparar o equipamento para poder controlar a luminária, você também é capaz de fazer a dimerização, né? Então, a dimerização significa você poder controlar a intensidade luminosa, né? Por consequência, por consequência, reduzir o consumo de energia. Então, nesse episódio, ficou bastante evidente, provavelmente os dispositivos que a gente levou foram dispositivos que você não consegue ver a parte interna, né? Exato. Esse já é um dispositivo que a gente consegue ver as 3 camadas de placa dentro, dispositivo robusto, com capacitores gigantescos ali dentro para aguentar Circuito de proteção independente. Circuito de proteção independente, faz a regulagem de se entrar muita corrente de energia, diminuir para não ir para a luminária e queimar a luminária. Exatamente. Então, assim, sensacional. E eles trouxeram, nesse dia, um caso que muitas das pessoas que vieram conversar com a gente veio contar, né? Depois que foi do caso que acabaram levando uma luminária dessa e acabaram depois ligando essa luminária 2 meses depois a não sei quantos quilômetros de distância. Desmantelou uma quadrilha de roubo de luminária. E né? desmantelou uma quadrilha de roubo de luminária por causa disso daí. Porque tinha nessa luminária em específica, não são todas que tem, mas nessa tinha o GPS embutido. E na hora que ele acendeu a luminária num canto... Apareceu e pôde fazer essa busca, apreensão e desmantelar uma quadrilha de roubo de luminária. Muito legal. Então... Para você ver como os valores de internet das coisas são intangíveis, né? Às vezes a gente cria um produto de internet das coisas pensando em resolver um problema e ele resolve vários outros, né? Nesse episódio mesmo a gente pôde falar de problema de segurança pública, onde tinha uma avenida que as pessoas faziam caminhada de dia, mas à noite ninguém fazia, porque a iluminação lá era deficitária. E aí, a partir do momento que teve a troca das luminárias por LED e esse controle, essa gestão, e a via passou a ser mais iluminada, uma qualidade melhor, a frequência das pessoas naquele lugar também aumentou, né? Então... Abertura de novas lojas para a cidade, Exatamente. mais arrecadação, mais saúde para a população. Muito legal. Que são efeitos diretos ou talvez indiretos que essa iluminação trouxe ali para a população. E é uma tendência gigantesca, porque a quantidade de PPP que está sendo aberta para resolver esse problema em diversas cidades do Brasil
é algo que não tem mais fim. É verdade. E tem muita coisa para ser trocada ainda. É verdade. Muita luminária antiga gastando energia. Interiorzão aí do Brasil. Nossa. É, muita coisa. E você que aí não entendeu o que é PPP, não vamos falar. Você vai entrar lá no nosso site, iotigocast.com.br, vai baixar o nosso glossário com os termos técnicos de negócio e aí você vai descobrir o que é PPP para você continuar acompanhando e aprendendo. Beleza? Sensacional. Muito bom. Aí encerramos esse episódio, né, com a M2M. Que tinha alguns milhões de devices só no Brasil, né? Foi um episódio, sim, realmente sensacional. Eu falo disso porque quando eu estava ainda na operadora que eu trabalhava, eu participei bastante desse projeto e é um projeto fenomenal mesmo. É muito top. Finalizando esse episódio, eu falo assim, agora que a gente trouxe um case e trouxe toda essa repercussão de trazer uma empresa que faz IoT em alta escala de verdade, vamos trazer agora um outro case que está bombando no Brasil, que é a parte de saneamento, eficiência hídrica, animal, né? Água e aqui eu já coloco um grande abraço para o Felipe. Muito Felipe bom, da Lager. Muito obrigado. Marcos, muito obrigado também. Você não foi lá no dia, isso aí. Mas muito Lembramos obrigado. de você. Lembramos de você. E vamos assistir? Vamos assistir, Felipão falando. O custo de um leiturista é muito baixo. Se alguém pensa, vou usar essa tecnologia só para substituir o leiturista, está empregando errado a tecnologia. Ela vem para trazer ganhos operacionais. Né? Aonde você torna uma rota de um leiturista mais eficiente porque você sabe que em determinada região tem mais índice de fraude. Você faz uma regulação da pressão e da distribuição de água na cidade analisando o perfil de consumo de cada bairro. Tem bairros mais periféricos que as pessoas acordam 4 da manhã para tomar banho para vir para a cidade trabalhar. Então lá, uma reguladora de pressão, você tem que, depois eu explico melhor o que é isso, você tem que regular ela para bombear mais água naquele bairro a partir das 4 da manhã. À noite, 10 horas da noite, ela tem que diminuir essa pressão de bombeamento, senão você estoura os canos. Murilão, essa eu vou deixar para você. Esse episódio eu foi... sei que você tem história para contar sobre... Esse episódio foi emocionante do começo ao fim, né? E teve, assim, um viés social extremamente importante. O Felipe, acima de tudo, é um ser humano muito incrível. Ele é realmente humano. Sim. Acho que foi quando eu me toquei... o quanto que um executivo, que um CEO pode ser humano, pode pensar no próximo, pode pensar nos outros, né? E o projeto dele, cara, de internet das coisas, tem um propósito muito nobre, né? Que é fazer essa regulação, essa medição, não só por causa da sustentabilidade, por causa do ESG, de economia, tudo, mas é no propósito de vamos economizar água para a água chegar limpa em mais lugares para mais pessoas, né? A linha de raciocínio dele é muito forte nisso, né? Sim. E quando eu pude falar, nesse corte, inclusive, que ele tá falando da diferença de pressão dos horários, eu até comentei, né? Eu nasci numa quebrada, no Capão Redondo, vamos falar assim, numa comunidade, e eu tinha que tomar banho até 10 horas da noite, porque acabava a água. A gente tinha que lavar o carro até 7, 8 horas da manhã no final de semana, porque depois acabava a água. E aí ele explicando, não é que acabava a água, é que o sistema não tinha medição, não tinha controle, então não era feito a regulação da pressão da água para a água chegar na periferia. A água chegava perto da onde estavam as adutoras, as caixas d'água, os sistemas de distribuição em áreas mais nobres. Não tinha essas medições para saber, não está chegando água naquela ponta lá. Tem que ligar a bomba em tal lugar para a água ter uma pressão maior para conseguir chegar naquele bairro.
né? E como ele mesmo explicou, isso não é só uma problemática da periferia. É também áreas nobres que estão em regiões mais altas. Ele citou ali o Jardim Prudência, né? E aqui perto da região do Brooklyn, em Santo Amaro. Então, pô, foi um episódio que ensinou muita coisa pra gente, né? Esse episódio, além de ele ensinar... Não só técnico, muitas pessoas vieram, não sabiam disso. Imagina. Trouxe a informação de clareza. não entender, porque ninguém sabe por que acontece isso comigo, né? Por que e ele conseguiu trazer a clareza para muitas pessoas. Foi um episódio muito importante. Eu achei muito legal. Um episódio inteiro falado muito claro como as coisas funcionam, né? Espetacular. A chamada que ele fez, né, de quem é jovem, vem pro mercado, vem fazer parte, tem vaga. A gente quer ensinar, vem trabalhar, procura o Murilo, me procura, ele falando assim, Verdade. né? Foi, cara, realmente assim um episódio que no final não é à toa, ele chorou. Se você quiser conferir o Filipão chorando. Sacanagem, né? Sacanagem, Mas... revelou. Acessa Muito bom, lá. as pessoas não querem ficar até o final, não perceberam isso. Pois é. Agora depois a gente vai ver quem assistiu o episódio de hoje vai Até pensar assim, o não, final. agora eu quero entrar bem na parte do final para ver o Felipe chorando. O Felipe se emocionou com uma história particular dele lá, que tem muito a ver com a internet das coisas também. Vocês vão gostar bastante. Entra lá e acessa. Porque É muito legal. Muito legal. Foi altíssimo nível. E o mais legal também nesse episódio foi ter trazido o Felipe e ele ter sido surpreendido com um nível profissional que a gente já tinha atingido naquele momento com o podcast, né? É verdade, né? Muita gente veio gravar com a gente ressabiado de gravar no fundo de casa, num quartinho, na sala de casa, na mesa de jantar, né? Então, assim, quando chegou e se surpreendeu com um estúdio profissional, com uma mesa com editores profissionais, né? Operadores de mesa profissionais, o pessoal se impacta, né? Eu lembro que ele filmou, ele mandou para os sócios, ficou super feliz, né? Isso não tem preço, né? Cara? Foi bem legal. Muito E bom. depois, na hora que passou mais um tempo, assim, olha, agora chegou o momento de trazer outra mulher na mesa. Dia das Mães. Dia das Mães. Mês das Mães. Mês das Mães. E agora a gente tá devendo trazer mais uma, né? E vai vir. E você já sabe, mas a gente não vai falar. Tem uma mulher na lista. Tem uma mulher na lista. Surpresa. E quando ela veio, ela trouxe toda uma experiência de empreendedorismo, de mulher empreendedora, né? De mãe, de pivotar carreira. Pivotar né? carreira. Guerreiríssima, assim. Então aqui já deixo um grande abraço, Mariane Stocco. Muito Beijão, obrigado. Mari. Obrigadão. O episódio foi especial também, porque o Felipe... Esposo dela, da Sig Mais, do 4º episódio. Exato. Estava lá no backstage. Backstage, roendo as unhas. Roendo as unhas, conferindo, se emocionando com ela falando. Foi muito bacana. Então, isso é algo, assim, sensacional, né, Murilo? Que você vê, sabe, a família junto, se emocionando, vendo Exato. a sua esposa, a sua vida ali, falando bem, levando informação, e você podendo participar de tudo isso. Foi algo, assim, sensacional, bem no mês das mães. Muito legal. Vamos assistir? Vamos lá. Todo dia eu uso uma série de ferramentas, eu tô pirada nas ferramentas de IA. Você Pirada. falou... Eu testo todo dia. Você falou de método ágil, você falou Com de certeza. IT, com certeza você já Tudo usa, isso, né? já tô usando. No mínimo Eu uso umas Trello, 10 né? ferramentas por dia. Trello eu nem uso mais, eu uso ClickUp agora. ClickUp e Notion são as ferramentas que eu tô usando mais para gestão. Mas eu tô pirada nas ferramentas de IA, o ChatGPT é meu melhor amigo. Como você está se relacionando com a inteligência artificial e empreendendo? Cara, adoro, eu acho fantástico. Eu acho que é um ganho de produtividade que quem não aproveitar tá sendo inocente, de verdade. Porque ganha muito produtividade, assim. E não é para substituir o seu trabalho, é para complementar. Então, é assim, para dar uns 10 passos e partir dali, né? E não tem como usar, hoje pelo menos, né? Não tem como usar aquilo integral. Eu acredito que não vai ter, porque a gente sempre vai conseguir melhorar o que a inteligência artificial nos traz. Então... Animal, né?
Não é? É mais uma executiva, não técnica, falando de inteligência artificial e de como ela usa para melhorar os próprios processos. Né? E eu lembro de uma das coisas que, do episódio dela, era tantos pontos interessantes para tirar corte, que eu acho que, quando eu estava conversando com a Mariana deve lembrar disso daí, eu acho que eu falei assim, Mariana, segue 7 momentos que dá para tirar corte. O que a gente faz agora? Né? Tem esse, tem aquele outro, e tem aquele outro, tem aquele outro, tem aquele outro, mas tinha tanto. Então, um episódio... e esse episódio da Mariana, eu acho que ela não sabe disso daí, porque eu acho que acabei nem conversando com ela. Pessoas, mulheres, assistiram, amaram, mulheres que assistiram 5, 6, 7, 8 vezes o episódio dela, porque se inspiraram muito na história dela. Muito, muito, muito mesmo. Então, as mulheres que assistiram, e a gente, também nesse episódio, a gente fala das mulheres se unirem mais para assistir, e aquelas que abrem um coração e assistem com coração o episódio da Mariana e vê a história dela, o tão bonita que é a história, conseguiu absorver muito conhecimento, tanto é que assistiram diversas vezes, porque a maneira que ela fala, a maneira que ela se porta, a maneira que ela compõe as ideias dela, faz muita diferença para as mulheres. Sem dúvida. E você deu para ver o nível do corte, um pequeno trecho de um podcast que deu como 1h20 falando com ela. Foi isso mesmo. Esse apelo que ela faz, né? Para as mulheres pararem de competir entre elas, né? Passar a admirar a próxima, né? Dar crédito, admirar, valorizar, porque a mulher acho que é por instinto, talvez, não todas, mas a grande maioria reclama dessa competitividade que elas têm entre elas sem nada, sem motivo, sem precisar ter, né? Não se consegue entender. Eu acompanho uma fisiculturista chamada Viviane Wickler, que ela, esses dias, fez um vídeo falando exatamente da mesma coisa. Que, a mulher olha pra ela, toma bomba, por isso que tá com esse corpo. Lógico, não trabalha, não cuida de filho, por isso que tá com esse corpo. Não, cara. Ela faz dieta, ela rala, ela estuda, ela trabalha, ela vai atrás de patrocinador. Ela precisa fazer um monte de coisas e aquilo é um mérito dela. Sim. Enquanto que o homem, dentro de uma academia, vamos falar assim, vejo você lá fortão e tal, e aí, cara, o que você tá tomando? O que você tá fazendo? Que médico você tá indo? E eu te passo. E você vai. Então, a mulher não fala, o nutricionista que tá indo, a mulher não quer abrir o segredo para outra também não ter. E isso é um pouco da natureza de algumas mulheres, né? E tem que tomar muito cuidado para falar aqui, para não generalizar, porque hoje a gente tá num mundo que a gente tem que pisar em ovos para falar tudo, com todo mundo, né? Então, acho que era isso que a Mariana tava falando, da gente se apoiar mais e parar de querer tirar vantagem ou tentar diminuir o outro a qualquer custo. E acho que o mais legal foi a gente poder ouvir isso de uma pessoa, uma alta executiva, Sim. uma mãe apaixonada e dedicada, porque não tem como pensar diferente dela, do Pedro e do Guga, que são os filhos dela. Uma esposa, assim, pelo que o Felipe nos demonstra e fala, fantástica, fenomenal, presente, amável, assim, uma família, ela falando com todos esses viés de negócio, de família, de sentimental, como mãe, e o mais legal, pivotando a carreira naquele momento do podcast para se tornar empreendedora. E lançando uma marca, lançando um novo negócio que não tem nada a ver com tecnologia, né? E para quem não segue, acompanha lá o Instagram da Mariana Stocco, né? Entra no episódio dela, vai estar o Instagram dela lá embaixo, entra e veja agora por você mesmo como que está a clínica que ela abriu. Exato. Sensacional. Ela trocou de carreira, trocou de tudo, né, cara? Mudou de uma clínica que você vê que é uma clínica que foi montada bonita, feito para mulheres, com elegância, né? Caprichado mesmo, sabe? Muito legal. Então, numa região super interessante, eu não vou falar, você tem que entrar, que meu amigo falou, confere, você entra, clica, veja que
vocês vão ver, depois desse episódio, ela lançou, logo foi coisa de 3 semanas, um mês, ela inaugurou essa clínica e está indo super bem. Mulheres, eu recomendo, entrem, vejam por vocês mesmos. Isso aí. Na sequência, tivemos uma nova mudança. Foi, trocamos de estúdio de novo, né? Trocamos de estúdio. Aí a gente deixou de gravar num estúdio que era muito bom para ir gravar numa produtora de cinema. Fomos para uma produtora de cinema. Né? Estava muito mala, né, cara? É verdade. Aí a gente foi uma produtora de cinema e o primeiro entrevistado que a gente levou, uma pessoa que você conhece muito bem. Sim. Dirceu Torres. Muito bom, Dirceu. Grande abraço. Nossa. Valeu, Dirceu Torres estava comigo também no dia do Inova Bra, lá do Cidades Inteligentes. A gente trocou várias ideias lá. Só muito bacana de se conversar. E esse episódio, ele traz toda uma visão executiva de um executivo de uma empresa gigantesca com muitas e muitas pessoas embaixo dele. Exato. E mudando com uma visão, fazendo um balanceamento com uma visão como é ser um executivo de uma startup. Exato. Quais são os aprendizados que você traz e como que você escala, porque daqui a pouco essa startup talvez pode estar do mesmo tamanho dessa outra grande empresa. Exatamente. Quem sabe, né? Vamos ver. Vamos ver. E eu vejo o IoT, não só eu vejo, mas aqui, né, conversando, e o Murilo trazendo sempre ideias para a gente, eu vejo que o caminho do IoT não é apresentar ali os dados, não é apresentar ali os dashboards, né? A gente estava falando sobre isso, né? Assim, imagina um gestor que vai ter uma reunião, ele sai de casa, entra no carro dele, né, e pergunta, Iris, que é a nossa inteligência artificial, da nossa plataforma Retina, né? Iris, como foi a produção das linhas A, B e C da minha fábrica XPTO? Nossa, né? Isso eu não tinha pensado nisso. E estamos chegando lá. E como está o consumo de cada uma delas? Né? Aliás, qual está com uma perspectiva, uma previsibilidade, né, de ter alguma falha? Não se emocione. Tentar não fazer propaganda, né? Não faça propaganda, não se emocione, cara. Mas essa parte, esse trecho, selecionei especialmente para estar trazendo aqui, porque foi muito marcante. Foi muito marcante nesse episódio, porque ninguém tem essa visão. Quando você conversa com as pessoas, o que você acha do IoT, esse negócio de você conversar com Alex, etc. Agora, tira essa parte da Alexa e fica pedindo música. O que é mais que você vê? Ninguém tá vendo isso. Pois é. Ninguém tá vendo isso. E na hora que você dá esse feeling para a pessoa, esse start que o Dirceu trouxe aqui, cara, muda muito a maneira com que essa pessoa começa a pensar o IoT. Ela fala assim, realmente faz sentido. Como você se relaciona com a tecnologia em si, né? Você quebra o paradigma, você quebra o limite do que é. O que eu tava falando agora há pouco, a gente não acredita em dashboard. A gente não, cara, não tem como você ter 100 mil dispositivos para ficar vendo luzinha piscando, né? Para ficar vendo o alarmezinho lá aparecendo. Então, a inteligência artificial tá aí justamente para fazer esse papel. E a gente, dentro da Fuse, tem uma engenharia especializada em pesquisa e desenvolvimento justamente para conseguir trazer essas inovações e pôr elas para funcionar. E eu fico muito feliz, cara, de abrir a minha plataforma, ir lá numa linha de texto e colocar qual é o motor que está com a temperatura maior na última semana. E pum! Ela mostra para mim o gráfico, o histórico. Eu não preciso ficar navegando em gráficos, em dashboards, sabe? Assim, e tendo que saber criar. Nada, cara. Ela faz tudo sozinha. É o chat IoT, literalmente. Não é o chat GPT, né? Muito bom. E assim, eu fico imaginando como é que isso daí vai estar daqui 5 anos. Pois é. Entendeu? Eu lembro que depois a gente até fica brincando, né, Murilo? Não sei se a gente fala isso daqui, mas a nossa brincadeira é na velocidade que está a evolução da tecnologia atualmente, se realmente
né? Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, mas também não é conversa. Que, meu, é uma viagem, né? É um negócio muito interessante, porque parece que está desenfreado agora, né? Exato. O tanto que a cada 2, 3 anos está mudando tudo. Não dá mais para fazer previsão de 5, 10. Não dá. É previsão de 2 anos no máximo. Não dá. Não. E Muito na legal. sequência, falamos assim, agora vamos trazer um episódio com pessoas sensacionais, amigos nossos do dia a dia. Acho que foi o mais também. divertido de todos, né? Foi um episódio muito ri divertido, demais. foi um episódio mais leve, foi o nosso maior episódio. Talvez por ele ter sido mais leve, mais descontraído. Verdade. Foi um dos nossos maiores episódios. 1h40. 1h40, daí a gente até brincando, mandei você a nova trilogia do Senhor dos Anéis com a gente lá, a gente brincou disso daí, porque ficou bastante longo, mas teve informações muito significativas e foi assim um sucesso com muita visualização, porque fala de vendas. Então aqui a gente levou Marcelo Serafini, grande Marcelão. abraço, meu grande amigo. Abração, Marcelão. Rafael Carvalho, um enorme abraço para vocês dois. Rafiuski. E vamos assistir. Bora, vamos lá. Aula de vendas. Aula de vendas. Mas aí cabe ao vendedor avaliar. Cabe ao gestor desse vendedor avaliar o que foi feito desse background para chegar nessa porta. Porque o melhor dos mundos é porta. Quantas portas você fez que não fechou? Várias. Talvez a culpa não é sua, ou erro, digamos assim, de não ter filtrado melhor, né? Validado, se ele tem budget. Porque você vai trazer um projeto lá que mesmo que traga 3 milhões de reais por safra de economia e custe 1 milhão, é muito lucrativo, né? E ele vai investir 1 milhão na safra e vai ter 3 milhões. Então, 2 milhões ele teve de saving, fantástico. Só que talvez naquele momento o cliente não está disposto a colocar esse 1 milhão, mesmo sendo muito lógico. Então você começa a filtrar. E aí é o papel do time de venda especializado fazer isso. Murilão, eu vou precisar falar. Não, manda bala. Cara. Eu vou precisar falar porque assim, Muito bom, né? essa conversa que o Rafa trouxe e depois você acabou não conseguindo ir comigo na feira que teve na ExpoSec. Exatamente. E muitas pessoas comentando na ExpoSec. Muitas pessoas comentando sobre esse episódio, porque tinha acabado de lançar, aconteceu a feira, era o último episódio que estava no ar, e muitas pessoas comentando desse trecho em específico que a pessoa nem nota. Ela fica tão empolgada em vender o produto dela lá na ponta. Não fala com o decisor e nem com não fala com o decisor, quem está sentado no budget, né? Não sabe se tem dinheiro para comprar aquilo lá. Então, o que o Rafa trouxe dessa experiência de venda, e é um episódio para quem quer saber de venda com mais detalhe, mais profundidade e algumas estratégias, tá nesse episódio. Ela não está declarada, exacerbada assim como faça isso, mas assista com uma visão aberta e ampla, que a informação está ali. Não é um passo a passo. Não é um passo a passo. É um manual de conduta. Isso. É assim que tem que ser. E a visão tá ampla. Ela tá ampla para coisas que talvez você não veja hoje, não faça. Isso serviu para coisas que eu faço hoje no dia a dia. Me ajudou bastante a coisas que eu toco hoje no dia a dia. Com certeza deve ter ajudado muitas outras pessoas que foram... Esse episódio passou 3, 4 mil visualizações. Foi um episódio muito estourado que a gente lançou. Acho que tá com 6 mil e poucas visualizações agora. E continua ainda crescendo, né? Ele passou dessa fase, continua crescendo porque é um episódio de venda e chama atenção porque todo mundo quer vender alguma coisa. Exato. Antes dele, o do Felipe tava com 1.800 visualizações, aí lançou o dele, deu uma semana, tinha 3.400 visualizações. A gente, what? Que acontece? Como assim, né, cara? É verdade. Como é que deu esse salto? Mas isso é fruto da competência dos caras e da popularidade, né? Quem é que não conhece o Serafini no mercado de IoT, né? É verdade. Então já rodou muitos projetos grandes no Brasil inteiro aí.
conhece muita gente grande de operadora. Ele ajudou até o Maomé, não foi? Ajudou, então. Abriu o Mar Vermelho, né? Brincadeira, Serafim. A gente que é muito amigo, né? Ele trabalha há muitos anos com a IoT, cara. Na criação do Electron, ele tava lá. Né? E depois, na sequência desse episódio, um episódio muito denso de venda, sensacional, vale muito a pena para aprender a vender, ou pelo menos entender o porquê que você não está vendendo. Exatamente. Às vezes você não sabe por que você não está vendendo. Exato. Não é só o fato de você aprender, é saber o porquê que você não está. E ali você pode ter alguns insights que te direcionam por que você não está conseguindo executar a venda. Perfeito. Aí falamos, agora chegou o momento de a gente trazer a maior fabricante de dispositivos IoT da América Latina. Um grande amigo nosso, Roberval. Abração, Roberval. Grande abraço. Muito obrigado. Seu episódio foi fantástico. A maneira que ele fala e a paixão pelas pessoas também que o rodeiam, que o cercam. Ele fez questão de agradecer cada empresa, cada executivo de cada empresa que está no grupo ali da Constanta. Nome por nome. Nome por nome. Uma humildade incrível. Uma humildade inacreditável. Foi a pessoa que a gente até brinca, né? Chegou 1 hora antes de começar a gravação para ficar concentrado ali para gravar, e foi um episódio sensacional. Muito bom mesmo. Vamos ver. Vamos ver. E a gente... Isso era uma sexta-feira, eu liguei para o nosso diretor de engenharia, liguei para o pessoal, falei, pessoal, todo mundo no carro, vamos lá para a fábrica do nosso cliente. E a gente foi para lá, traçamos um plano, conversamos, o pessoal do Ministério participou, ou seja, fizemos um mutirão, contratamos 60 pessoas a mais, eu estava com medo de demitir, tive que contratar. Conseguimos documentos para a gente poder trabalhar durante a pandemia. A fábrica foi a única fábrica que rodou dentro do nosso condomínio, né, que é um condomínio que está lá em Atibaia. Os funcionários, os colaboradores da Constanta abraçaram a causa. A gente teve um papel social fantástico. A Constanta entrou para a história em relação a isso. A pandemia que afetou a humanidade, a gente teve um papel fundamental. Eu recebi, assim, quando eu digo Constanta recebeu várias, assim, mensagens de apoio. O prefeito de Atibaia criou um grupo com todos os empresários para ajudar com embalagem, com transporte, para a gente rodar. A gente rodava 24 horas, produzindo um respirador pulmonar. A última frase desse corte é o que dá... Não é? Toda a Cara, eu até me arrepio, né? Aqui, porque no momento que a gente passou nessa pandemia e você vê empresas sérias conseguindo trazer o resultado, que se não conseguia comprar respirador no mundo. E eles fabricando aqui, e assim, eles contextualizando, né? Você vai ter que entrar lá para assistir para saber mais detalhes. Mas eles receberam uma chamada do Ministério da Saúde para poder fabricar respirador, porque não tinha no mundo, né? Não tem. Não tinha. Aí e mais do que isso... naquela hora que não adianta, não é mais comprar. Ou você faz... Exato. Você tem que fabricar. E qual que era a complexidade de fabricar? Não tinha componente. As linhas de veículos pararam de produzir... Diversos equipamentos celulares pararam de ser produzidos pela escassez de componente. Mas o Roberval se anteveio, né, a isso, né? Ele se antecipou e montou um estoque muito robusto para conseguir suportar essa passagem. Foi isso que proporcionou ele conseguir desenvolver esses respiradores pulmonares aí. E, mais uma vez, a IoT salvando vidas, né? A gente não consegue imaginar quantas vidas foram salvas por equipamentos que foram feitos por uma empresa de IoT. A maior empresa de IoT da América Latina. Então, ter esse cara na mesa falando com a gente, pô, sem palavras. Né? E eu quis trazer esse corte porque para mostrar o potencial, né? Se não tivesse essa Constanta aqui, olha o problema que poderia se existir. Exato. Então a gente coloca, né, para as pessoas que assistem, e às vezes pode ser que pessoas também da parte do governo
assista, o investimento em tecnologia nacional, e a Constanta se vangloriza muito de ser uma empresa brasileira. Exato. Made in Brasil. Made in Brasil. Faz muito sentido. Se você não tiver isso daí, em situações como essa, ou situações piores, você faz o quê? Pois é. Fica essa interrogação que fica para todos, que temos que ter tecnologia nacional. Exato. Em muitas coisas. E mão de obra especializada. E tentar depender o mínimo de coisas essenciais de coisas externas. Exato. Depender da gente aqui. A gente tem capacidade de fazer. Autossuficiência. Autossuficiência, e ele mostra que tem capacidade de fazer aqui no Brasil. Sim. E ele tem essa paixão por fazer aqui no Brasil. É isso que é legal, né? Então, e ele comprovou uma coisa que a gente também sempre fala, né? De que o Brasil é um dos grandes celeiros mundiais de IoT. Não acontece em outro lugar do mundo IoT como acontece no Brasil. As tecnologias, o desenvolvimento humano, técnico, cara, pode até ser que tenha lá fora sim, mas são nichados, são específicos, são centralizados. Aqui é o Brasil inteiro. Tá falando de internet das coisas e tem case e uso para tudo, enquanto é coisa que se dá para fazer. É, né? Verdade. Então é muito rico. E aí, encerrando esse episódio, vai ser agora a gente precisa trazer uma empresa que traga a infraestrutura maior ainda, né? E não para de crescer. Precisa trazer uma empresa que fale de infraestrutura para conectividade, seja ela qual for. É a base, né, do negócio. E foi um episódio sensacional que, cara, eu perdi a conta, a quantidade de aplicação que a gente falou nesse episódio. Eu assisti esse episódio algumas vezes. Esse corte que a gente vai ver agora, a gente vai falar de algumas dessas aplicações. Então, o que a gente trouxe foi a American Tower. Um grande abraço para o Janilson Bezerra. Janilson. Muito obrigado. Foi um episódio inacreditável. A fluidez que o Janilson fala, eu sou um admirador do Janilson, porque eu já assisti umas 10 palestras do Janilson. Ele está sempre nos eventos, ele é sempre chamado, porque ele fala de uma maneira fluida, e a conexão que ele traz da experiência tecnológica com a experiência de negócio e casos de uso para resolver uma dor, a gente vai ver agora. É verdade. Vamos lá. E os desafios, quando a gente fala de internet das coisas, eles são desafios de negócio em si. A dor. Quando você tem uma dor, você tem que tentar encontrar a melhor forma de solucionar aquela dor de negócio. Seja desperdício de recursos, uma gestão ineficiente de um processo produtivo, ou seja, a necessidade de capturar uma nova oportunidade, né? Entre alguns exemplos, né? Você tem que saber escolher para o seu projeto de internet das coisas as competências adequadas, a tecnologia adequada. Em particular, a American Tower viu alguns anos atrás a oportunidade de prover uma rede. A gente percebeu, antes até de eu chegar aqui na American Tower, né, a empresa percebeu que existe um grande espaço para conectar as coisas em larga escala no mercado brasileiro. E para isso ela fez o desenvolvimento de uma rede, que nós chamamos carinhosamente de rede ATC LoRaWAN. Esse foi o nosso último episódio. Nosso último episódio. Na nossa produtora de cinema também. Na nossa produtora de cinema. Exatamente. Como a gente disse, esse episódio ele traz inúmeros, eu até canso de ver o episódio e falar assim, quantos casos de uso reais que o Janilson trouxe nesse episódio pra gente. Verdade. Então... Provando, né, que a IoT já está em larga escala em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Ele fala um pouco da infraestrutura ali da parte da rede LoRaWAN, só que a gente aborda todos os temas, porque a ATC, ela fornece toda a infraestrutura. Ele falou de 3GPP. Falamos, né? Falamos de GSM, né? Falamos de como regulamenta
as frequências, falamos da escalabilidade global da ATC. Cara, muito legal. Foi um episódio, assim, que eu consegui aprender muito. Falamos de RAM, né? Que é um assunto que ninguém fala, ninguém nem imagina o que é. Quer saber o que é RAM? Baixa o nosso glossário no nosso site, iotgocast.com.br, e assiste o episódio do Janilson. Eu fico impressionado com o Janilson, é isso. Eu faço umas perguntas difíceis para ele. Manja, ele manja e ele traz uma naturalidade de resposta. Quando eu perguntei da parte de Open RAM para ele, e ele trouxe um case do que é isso. A gente não vai explicar, porque quem quer saber vai ter que ir lá. Mas foi um episódio legal. Fantástico. E foi um episódio também recheado de presente. Até você ganhou presente no dia, eu ganhei né? presente, foi verdade. Muito legal. Ganhei presente da Joyce. Pessoal, quem não conhece os doces que a esposa do Murilo faz, é algo... É fenomenal. Inacreditável. Eu sou suspeito de falar, mas... é muito bom. E ela presenteou a gente com um doce... feito do café da IoT GoCast. Exatamente. Então ela conseguiu extrair ali o café e fazer os doces com a essência ali do café e ficou um negócio. É fino, né? São doces finos. Fino. Né? Quem não conhece assim o brigadeiro de café? Cara, sensacional. Ficou muito bom. Até mandei a mensagem, Murilo. Isso aqui é sacanagem, cara. Engordar, né? A Joyce tá de sacanagem aqui em casa, cara. Não é possível da minha esposa que não para de comer. Nossa. Foi muito bom. E o que é mais legal é que esses doces, toda a renda dele é convertida para projeto social, né? A gente explica isso no episódio. Naquela semana a gente tinha doado ali 50 cestas básicas com a venda dos brigadeiros e tudo mais. A gente faz justamente para isso, né? Para poder trocar com o universo aquilo que aquilo que a gente recebe, aquilo que Deus nos abençoa, a gente quer devolver um pouco. É muito legal, cara. E foi muito legal também ver o Janilson desconcentrado, né? Ele querendo falar e querendo comer. Querendo comer. E agora, como que eu faço? Cara. Porque você vê um brigadeiro assim... Cara, dá vontade de pegar, uma caixinha cara, bonita, caixinha, nossa. Foi muito legal. E esse foi o nosso último episódio da nossa última temporada, os nossos 12 primeiros episódios. A gente tá muito feliz, né, Polani, de poder entregar esse material. Foi um over-delivery muito grande. Muita coisa do que a gente entregou a gente não planejou. Não planejamos mesmo. Saiu acontecendo meio que organicamente, meio que naturalmente. Os assuntos foram populando a nossa rotina e quando a gente viu, a gente estava entregando coisa assim de altíssimo valor, impactando gente no mundo todo, literalmente. Nosso canal hoje é muito assistido na Índia, muito assistido na Turquia, na Rússia, por incrível que pareça. Uma coisa interessante disso, que no episódio do Roberval ele tem uma transcrição muito boa para inglês. Para inglês também, é a pedido dele até, né? Ele pediu para que a gente fizesse a parte da transcrição toda em inglês, então a gente fez a transcrição, fez a correção de alguns termos também. Enfim, a gente fez muita coisa e agora a gente quer fazer mais. Nessa nova temporada, nesse novo estúdio, nessa casa nova, a gente quer entregar mais conteúdo de qualidade, com mais qualidade de imagem, mais qualidade de som, mais conteúdo técnico que agora você que já nos acompanha, já conhece muita coisa. Quem ainda não acompanha tem a chance de poder aprender com o histórico, com o passado e poder evoluir frente aos novos episódios que a gente vai trazer. Pessoas aqui também agora fenomenais, assim, de altíssimo nível. Pessoas que estão, vamos dizer assim, fora do circuito convencional do mercado de internet das coisas. Ninguém sabe que tá ali, né? Ninguém sabe que tá ali, tá fazendo coisas fora do planeta. Sim. Né? É isso. Pega essa, a gente vai trazer um cara que tá fazendo IoT fora do planeta Terra, né? Então, esse é o nível das pessoas que a gente vai trazer aqui pra mesa, que ninguém tá falando deles. Eles são bem low profile, bem quietinhos e vai ser uma honra, um prazer imenso, assim, poder dar esse próximo passo com você aqui, meu amigo. Valeu. Muito obrigado, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Encerramos esse episódio de estreia da nossa
próxima temporada. Obrigadão, Poloni. Muito obrigado para você Quer também. deixar uma mensagem pro nosso público? Se você não fizer essa pergunta, né, Murilo? Essa pergunta... Não, eu me abstenho aqui da mensagem. Só agradecer mesmo, de verdade, a nossa trajetória até aqui. Foram meio ano, um pouquinho mais de meio ano. Desde o começo do ano. Nossa resiliência de estar mantendo o canal. Temos pessoas ao nosso redor incríveis que nos ajudam todos os dias a gente manter essa nossa resiliência, trazer um conteúdo de qualidade e tirar aquele amadorismo do IoT. Exato. Eu não aguento ficar assistindo coisas de IoT que é gravado com celular de qualquer maneira e depois você vê ali no comentário as pessoas, nossa, que áudio que eu não consigo nem entender o que está sendo falado. Então, muito obrigado por trazer o profissionalismo de verdade para o conteúdo de IoT e internet das coisas. Trazer a realidade de quem está fazendo de verdade. Não é quem está vendendo um cursinho e nunca fez, né? Ou acha que fez e nunca fez, na verdade. Enfim, vou parar de falar isso por aqui. Mas, pessoal, você que ficou aqui até o final com a gente, muito, muito, muito obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho, por acompanhar a gente até aqui nessa trajetória. Continua com a gente, compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua família, do seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde você estiver, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Vou pedir mais uma vez, deixa seu joinha aqui para a plataforma entender que esse vídeo é relevante, entregar esse conteúdo para pessoas que também estão interessadas assim como você. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Isso é muito importante para você não perder nada. Ativa as notificações. Comenta aqui embaixo com a gente, escreve o seu feedback, tira a sua dúvida, a gente sempre interage com todos vocês aqui embaixo. Ainda na descrição estão todas as nossas mídias sociais, todos os nossos links para você poder seguir a gente no Instagram, para você seguir a gente pelo LinkedIn, para a gente poder fazer network, se conhecer, manda mensagem para a gente que a gente vai adorar falar com vocês. Acessa o nosso site www.iotgocast.com.br. Lá dentro você já sabe, você vai baixar o glossário, você vai baixar o nosso guia básico de IoT. Tem a área onde você vai conseguir comprar o café do IoT Gocast, fornecido pelo nosso patrocinador oficial, o Café Rede Grão, tá? Você vai conseguir comprar a nossa caneca também pelo mesmo link. Entra no nosso site. Lá também tem um botão da nossa comunidade para você que quer participar semana que vem agora da nossa reunião de networking. Lembra, são só 20 vagas, grandes CEOs, investidores, e encerra rápido. No mesmo dia até já se encerra. Então entra na nossa comunidade, acompanha lá o nosso material. A gente estava colocando material todo dia, o pessoal deu um feedback, né? Pô, Murilo, a gente não consegue acompanhar, cara. É muita coisa, toda hora você coloca muita matéria. A gente tá passando por uns 3 dias agora, né? A gente tá colocando agora com um pouco mais de tempo pro pessoal. Por quê? O pessoal recebe o artigo, a matéria, e eles vão pesquisar, vão estudar, vão atrás, linka com o que a gente tá falando nos podcasts, param para estudar. Então muitas vezes não dá tempo de consumir todos os conteúdos. E aí, para não causar essa sensação de estar ficando para trás, a gente deu uma espaçada no tempo que a gente vai colocando. A gente deu uma diluída nos conteúdos, mas acontece toda semana a atualização desses conteúdos dentro da comunidade, chamadas, oportunidades, e agora a gente vai lançar as vagas do mercado de IoT também. Então entra na comunidade, participa da nossa comunidade para você ter acesso à reunião de networking, acesso a todas as pessoas que já vieram aqui na mesa, já falaram com a gente, enfim. Se você não tá lá, você tá perdendo tempo. Corre que você vai ver que eu tô falando a verdade e eu tô certo. Gente, mais uma vez, Poloni, muito obrigado. Julião, obrigado. Gabrielzão, Júlio. Abração Gabriel, também. obrigado. Obrigado aos estúdios Vida Moderna. Obrigado ao Guido por ter fornecido aqui pra gente também todo o apoio, toda a dedicação aqui, gente. Muito top, valeu de verdade aí. Desde a primeira negociação, do primeiro dia que a gente veio conhecer aqui, a gente ficou encantado, apaixonado, não somente pela qualidade técnica, mas acima de tudo também pelas pessoas que nos receberam, nos trataram, a forma como tudo ocorreu aqui foi muito maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha e ativa as notificações.
Beijo, até o próximo. Valeu.